Oi, gente! Vim aqui hoje falar com vocês um pouquinho sobre a composteira doméstica. Através da compostagem, a gente consegue reaproveitar restos de cascas de frutas e legumes que seriam dispensados na cozinha em lixos comuns, ou senão não seriam reaproveitados. Aqui a gente consegue, através da compostagem, que esses restos de frutas e legumes virem dois ótimos adubos para as plantas, riquíssimos em nutrientes, que são o humus e o chorume. Eles são capazes de incentivar o crescimento de raiz, desenvolvimento da parte verde da planta e também na frutificação e floração de todas as espécies. Então eu vim aqui mostrar para vocês como que funciona a composteira doméstica feita em baldes, que são esses baldes grandes que a gente consegue geralmente em padaria. Eles doam ou se não vendem por um preço em conta. Então a gente vai precisar de 3 baldes desse com tampa e também uma torneirinha para colocar no primeiro balde para possibilitar a coleta, retirada do chorume, que é a parte líquida. E o humus, que vai ficar nos 2 baldes de cima, é a parte sólida da compostagem. Vou mostrar para vocês como que funciona. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é recortar um círculo em 2 das 3 tampas dos baldes. Então aqui eu fiz a marcação e vou passar o estilete aqui, terminando de retirar essa parte interna, deixando cerca de uns 5 centímetros aqui para que possa apoiar o balde em cima dessa tampa. E em 2 dos baldes a gente vai fazer esses furinhos, com furadeira mesmo. Esses furinhos podem vir aqui assim também, tá? Mas é interessante que não sejam muito grossos para que a matéria, né, a compostagem, não passe de um balde para o outro. Apenas o chorume que vai escorrer nesses furinhos. E no balde de baixo, em um dos baldes, a gente vai fazer um furo maior para poder colocar a torneirinha. Então, em 2 tampas, a gente vai fazer esse círculo e o furo dentro. E em outro balde, a gente vai deixar só com a mangueirinha e uma das tampas vai ficar inteira, que vai ser a de cima. Então, vamos ver como que ficou a nossa composteira depois de pronta. Primeiramente, esses baldes eram brancos, com umas pinturas com escritas de propaganda. Então, eu preferi pintá-los com tinta spray marrom para ficar mais discreta. Então, olha só, o balde que fica em cima, ele fica com a tampa inteiriça, para não ficar aberto, não pode ficar exposto. A gente fez apenas uns furinhos em volta de todo o balde, assim como no segundo balde, e os furos na parte interna, dessa forma. Então, esse e esse tem furo na parte interna, no fundo, e em volta para sair o excesso de calor. A diferença entre esses 2 baldes é que o de cima vai ficar com a tampa inteiriça e o do meio já vai vir com esse recorte na tampa, assim como o de baixo. E o de baixo, ele não tem furinhos no fundo, apenas o furo da mangueirinha, que inclusive é opcional. Se você não quiser colocar, você pode simplesmente retirar os 2 baldes de cima para coletar o chorume. Então, olha, o balde de baixo, o primeiro, com o furo na tampa e a mangueirinha. O balde do meio, com o furo na tampa e os furinhos no fundo e ao redor. E o balde de cima, o primeiro, inteiriço, com a tampa inteiriça, os furinhos em volta e os furos no fundo, igual a esse segundo. Então, fica assim a nossa composteira. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a utilização da composteira. Primeiramente, tem 2 tipos de composteira doméstica, uma com minhoca e a outra sem minhoca. Essa daqui eu estou fazendo sem a minhoca, porque eu não tenho a minhoca californiana, que é a própria para usar em composteira, não pode ser qualquer minhoca do canteiro.
Então, a única diferença é que essa matéria orgânica vai ser decomposta um pouquinho mais devagar e não vai ficar tão soltinha quanto se tivesse minhoca. Mas acontece da mesma forma e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa composteira, como que a gente lida com ela no dia a dia. Aqui eu separo as cascas de frutas e legumes num baldinho, né, numa lixeira dentro da cozinha. E aí depois eu venho trazer ela para a composteira. Aqui já tem um pouco de adubo sendo preparado. Então, eu venho com essa matéria orgânica e coloco aqui. E aí por cima, eu venho com uma camada de matéria orgânica seca, que eu separei folhas do quintal, folhas sequinhas, pode ser serragem, pode ser qualquer matéria orgânica fininha que você tenha disponível. Então aqui a gente vai usar essas folhinhas. Então depois de colocar uma camada de alimento, a gente vem com a matéria orgânica seca, para facilitar a decomposição dessas cascas de frutas e legumes, porque se não colocar, ela vai apodrecer, vai dar fungo e bactéria e não vai decompor. Então a gente tem que colocar uma camada generosa dessa matéria orgânica. Ela não pode ficar exposta. Se você colocar só um pouquinho de casca de fruta aqui, você vem e coloca um pouquinho da matéria orgânica seca para cobrir essa porção que você colocou. Então, vai virando tipo uma lasanha. Uma camada de matéria orgânica molhada, que são as cascas de frutas e legumes. Por cima, outra camada de matéria seca, que no caso são as folhas. Terminou de colocar? Vamos tampar. Não pode ficar aberto para não dar mosquitos. Então, à medida que essa matéria vai se decompondo, o líquido, que é aquele líquido preto, vai escorrendo pelos furinhos do segundo balde até cair aqui embaixo. Então, quando esse balde encher, a gente troca com esse que está vazio vem para cima, a gente começa a encher ele também. Quando os dois encherem, a gente conta 3 meses. Depois de 3 meses, o humus está pronto. É só a gente retirar, misturar e agregar ao substrato, à terra, né, aos canteiros, aos vasos, como um adubo normal, um adubo orgânico. Assim da forma que a gente usa o esterco, a gente usa o humus, porém em uma proporção menor, porque ele é riquíssimo em nutrientes. Já aqui embaixo, vai ficar armazenado o chorume. Então, aqui em cima já está praticamente cheio, daqui a pouco está na hora de descer esse balde para o segundo balde, aqui ainda está vazio. E aí, lá embaixo, a gente já tem um pouco de chorume. Então, a gente vai vir com uma caneca aqui embaixo para poder coletar esse chorume. E aí, a gente dilui ele em água para poder regar as plantas 1 ou 2 vezes por mês. Já o humus, a gente pode fazer uma adubação periódica de 3 em 3 meses nas plantas. E acredito que muita gente ainda deve estar se perguntando, afinal, qual tipo de matéria orgânica eu posso colocar na minha composteira? Primeiramente, eu indico não colocar cítricos e ácidos e comidas com tempero, ou seja, laranja, limão, cebola, alho, abacaxi e comidas já temperadas, porque isso vai interferir muito na qualidade do produto final, variando o pH do humus. Fora isso, a gente pode colocar todo o resto de casca de frutas e legumes que a gente tiver descartado na cozinha.